Olá galerinha, bem-vindos a mais um Otune, e no vídeo de hoje nós vamos... Eita, gente, ajuda aqui. Bem, depois de alguns ajustes técnicos... Você já viu aqueles vídeos de desenhos polêmicos, episódios banidos e tals? Pois bem, sempre gostei de ver esse tipo de vídeo quando era criança. Eu era uma criança bem estranha. Pois é, esse vídeo também vai falar sobre polêmicas, mas vamos fazer diferente. Vamos falar de alguns casos passados e comparar com casos polêmicos atuais e vejamos se o politicamente correto sobreviveu. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos lá para mais um Otune. E nossas pesquisas indicam que ainda não sabemos por onde anda André Bendene. O youtuber foi visto pela última vez no Natal de 2022. Boatos dizem que ele tenha sido consumido por bitcoins no meio da floresta. Mais informações, eu sei lá. E o primeiro tópico do vídeo de hoje é a questão do... Não posso falar a palavra aqui, então vamos substituir por questões étnicas. Questões étnicas. E vamos começar falando de Disney, para vocês verem como eu amo a Disney de coração. A Canção do Sul, um filme de 1946, metade live action, metade animação, criado pelo próprio Walt Disney. E o protagonista é o Tio Remus, um grande contador de histórias, que através de suas fantasias dá lições de vida àqueles que gostam de ouvir as desventuras de um certo coelho que tenta ludibriar a raposa e o urso. Até aí tudo bem, e acontece que o filme foi bem criticado por causa do seu teor que lembra muito os tempos de escravidão nos Estados Unidos. Deu muita polêmica, tanto que a circulação do filme foi pouca e nem entrou no Disney Plus. Mas a verdade é que apesar de tudo isso, ao longo do tempo a produtora se envolveu mais algumas questões assim, estereotipando povos nativos americanos, asiáticos e até mesmo latinos. Bem, aparentemente a Disney ainda quer se redimir. Prova disso é o reboot do desenho The Proud Family de 2022, que é bem diferente da versão de 2001, já que é um desenho bem mais político e envolvendo crítica social em todos os episódios. Acontece que isso acaba deixando o desenho bem sem graça. Tipo, precisa haver um equilíbrio. Não é que o desenho é ruim, ele só tem tanta crítica que se esquece de ter uma comédia e ser de entretenimento. E bem, falando de outro caso que poderia se enquadrar como questão étnica, temos o episódio em que os Simpsons vão para o Brasil. Sabe, aquele episódio em que eles mostram que nosso país é atrasado, tem macacos e ratos na rua, geral aqui só pensa em carnaval, futebol, violência. E também programas infantis. Bart, o que está assistindo? É pra crianças. Bem, o episódio gerou muita polêmica, principalmente com a prefeitura do Rio de Janeiro. Eram estereótipos, né? Fazer o quê? Mas bem, se você parar pra pensar, teve um outro desenho que veio pro Brasil e que não deu polêmica. Smiling Friends. Só ficaram 10 minutos no Galeão porque o Pin não resolveu o hotel. Mas de qualquer forma, esse episódio não deu polêmica. Mas foi algo que definitivamente a gente não esperava. Foi meio que uma pegadinha do Aécio na cara do telespectador. Pelo menos retrataram o Brasil de uma forma mais amigável, apesar de que a garçonete deu água em copo para eles e não na garrafinha de plástico. E isso não é... Desculpa, sério, desculpa. Bem, esse é um tópico bem complicado de se falar. Geralmente quem se envolve nesse tipo de polêmica são desenhos adultos. E sim, vamos agora falar de South Park, episódios 200 e 201. Logo os especiais mais especiais do desenho, onde eles juntaram uma série inteira, personagens e polêmicas em um único episódio, ou melhor, 2. E basicamente na trama, as celebridades, todas que apareceram na série até aquele momento, ficam pé da vida com a cidade de South Park e decidem que querem sugar os poderes de Maomé, líder da religião muçulmana, já que fazer piada com ele é algo bem mais problemático. Tá, mas o que aconteceu? Os episódios só passaram uma única vez na TV, já que os criadores do desenho, Trey Parker e Matt Stone, foram ameaçados de morte por radicais religiosos. Então, o que aconteceu? Botaram uma barra preta censurando o personagem de Maomé no episódio, e hoje em dia não se encontra o episódio por meios oficiais, nem streaming, nem no próprio site do show. South Park continuou brincando com outras religiões, o cristianismo, por exemplo. E hoje,
como é que se encontra a situação? Oscila, na verdade. Zoar com especificamente a fé de uma pessoa já é algo bem zoado, e se você perceber isso, até que parou um pouco em animações mais recentes. Tanto que em desenhos sobre céu e inferno acabaram se tornando coisas mais conceituais do que religiosas, então a coisa se acalmou. Por mais que tenhamos alguns casos tipo a animação de Natal de 2021 dos Portas dos Fundos, que é bem ruim e ofensiva, mas que não deu em nada. Mas vamos todos viver em paz, é bem melhor. Bem, quem aí gosta de beber? Eu não. Mas um episódio de Tiny Toons lá nos anos 90 deu muita polêmica por simplesmente querer mostrar os males do álcool. No episódio One Beer, os protagonistas, que são crianças, que deixe isso bem claro, começam a beber porque sim, por curiosidade, eles querem saber como funciona. Curiosidade normal que todo mundo já teve. Aí eles viram os alcoólatras, roubaram o carro da polícia e acontece algo bem inesperado. Eles morrem. E o episódio acaba. Brincadeira, era tudo uma ensinação. Ei! Nem preciso dizer o porquê esse episódio deu polêmica, né? Acho que principalmente pelo fato de morrerem no final do episódio e isso traumatizar no mínimo umas 100 crianças da América. Mas sem brincadeira, acho esse um episódio de tema polêmico bem mais eficiente que muitos outros. Sinto que as lições conseguem ser bem mais levadas a sério quando é algo que impacta de verdade ou deixa subtendido. Porém, com o passar do tempo, os desenhos têm ficado bem mais family friendly, as lições de moral vêm ficando mais e mais estampadas na sua cara e cada vez mais chatos. E é uma pena porque se você parar pra pensar, desenhos mais meio termo dos dias atuais não possuem muitos episódios sobre perigos que se pode ter na adolescência ou até mesmo na infância. E sim, tô até falando de armas. Perceba que na Cartoon Nickelodeon atual os desenhos estão ficando mais bobinhos ou sendo introduzido mais questões sociais do que pessoais. E isso meio que começa a se tornar um problema. Quando você percebe que certos desenhos voltados ao público adulto estão ficando mais maduros. A verdade é que lições valiosas em desenhos animados estão se perdendo. E isso é bem triste, pra falar a verdade. Caralho, que ódio, que raiva, desgraçadamente, que merda, filha da puta, na seu cretino, filho. Existe um episódio de O Laboratório de Dexter da segunda temporada que extrapolou. Era um episódio chamado Root Removal, que tinha como lição de moral manter a moral. E que ser mal educado e falar palavrões é errado. Com isso, no episódio temos clones do mal do Dexter e da Didi. Cara, eles realmente falam os palavrões no episódio, explícito. Oh, dear. Bem, o episódio não foi ao ar na Cartoon nos anos 90 por motivos óbvios. Ele iria ser exibido no Adult Swim em janeiro de 2013, mas isso não aconteceu. O episódio se encontra livre na internet. E bem, a questão aqui é que foram mostrados os palavrões explícitos, bem na sua cara, e até a Didi tirando o dedo na thumbnail do episódio. Enfim, isso acabou, não existem mais polêmicas envolvendo palavrões em desenhos infantis, porém, palavras de baixo calão e de mau gosto em geral ainda causam muita discussão, afinal animações adultas usam muito isso e acaba se tornando algo sem graça. Um dos casos famosos, bem recentes, é Helluva Boss. Recentemente veio uma polêmica de um vídeo chamado Se The Amazing Digital Circus fosse escrito pelos escritores de Helluva Boss, e basicamente era uma redublagem, só que com bem mais palavrão, ao estilo do show. E o que aconteceu? A criadora bloqueou o cara que fez isso no Twitter. Era só uma piada, na minha opinião, cara. Era só uma redublagem. Esse é o nome do tópico mesmo. Bem, já existiram várias polêmicas em torno de desenhos animados que as pessoas achavam ser homossexuais. Listando alguns casos aqui: Bob Esponja, uma paródia do Surfista Prateado num spin-off do Laboratório de Dexter, um episódio de A Vaca e o Frango zoando com lésbicas, ou até mesmo o Tinky Winky porque ele rodava uma bolsinha. Enfim, nos dias de hoje é bem comum você ver personagens LGBTs nas animações. Não é difícil você encontrar pelo menos um em qualquer animação atual. Por mais que as próprias produtoras de desenhos não concordem muito com isso, como foi o caso de The Owl House. Meu desenho favorito da Disney, diga-se de passagem. Muitos teorizam de, pelo fato de na série ter muitos personagens com essa característica, fez com que a Disney cancelasse o desenho sem ter um final que realmente fosse merecido pro desenho, segundo os fãs. Mas às vezes a coisa extrapola. Conhecem um desenho chamado Ridley Jones?
É um desenho pré-escolar da Netflix que durou incríveis 5 temporadas. Não me pergunte como. O que importa aqui é o último episódio, onde na trama temos uma revelação. Fred, que é um bisão que sai do armário e revela ser um boy não binário. Mas essa cena gerou muita repercussão negativa. Olha, eu não tenho problema com pessoas não binárias, inclusive eu tenho até uma amiga. Olá, meu nome é Bonnie. Tu falou direitinho? Enfim, o problema principal é que esse assunto foi bem estranho a ser colocado num show para crianças bem pequenas. Questões de gênero são algo um tanto quanto complexo até mesmo para adolescentes. Então realmente foi um timing ruim para se falar nisso. E por último, vamos falar de polêmicas envolvendo os próprios criadores das séries. Sim, existem vários casos, mas vamos falar só de alguns. A começar com John Kricfalusi, criador de Ren Stimpy, um dos meus desenhos favoritos da Nickelodeon. Acusação, assédio. Justin Roiland, um dos criadores de Rick and Morty. Acusação, assédio. E o que aconteceu nos dois casos? Simples, os criadores perderam o prestígio total. A diferença é que um deles foi demitido de todos os desenhos que estavam envolvidos. E se pararmos para perceber, só viemos ligar mais para os criadores das séries animadas na internet. Afinal, é um lugar onde as pessoas interagem mais umas com as outras. E com isso já tivemos casos onde podemos ver de perto alguns dramas. Principalmente com aquela pessoa que começa com V. Por favor, não me processe. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo diferente que trazer aqui para vocês. Muito obrigado por estarem acompanhando de perto o Otune e fiquem ligados para os próximos vídeos. Fique com Deus e até a próxima.